Está falando sobre medicina, mais especificamente sobre a telemedicina. Tem sido um assunto muito debatido nos últimos dias por causa das medidas de isolamento para conter o coronavírus. Mas será que esse tipo de prática é de fato eficiente? Em quais especialidades a telemedicina pode ajudar? Para falar sobre isso, eu converso agora com o Dr. Roberto Botelho, diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Então, antes uma dúvida. Dá para fazer consulta sobre qualquer especialidade com a telemedicina ou há algum empecilho? É um prazer estar falando com vocês, boa noite. A grande decisão, discussão, é muito mais do que a especialidade, é a situação clínica do paciente. Então, a telemedicina ela é uma ferramenta de suporte que aumenta a capacidade do profissional de saúde. Ela diminui a ineficiência. Então, muito mais do que dizer que haja alguma especialidade que não se utiliza, desde a genética até a necrópsia, você pode utilizar a tecnologia para melhorar a eficiência do profissional. A questão é o livre-arbítrio do médico decidir quando a tecnologia o ajuda e quando não. De qualquer maneira, o que se observa é que nas civilizações em que se adota a prática da medicina digital e da telemedicina, a eficiência do sistema aumenta e o custo diminui. Então, nós falamos em custo-efetividade. E um outro elemento muito importante, a penetração, o acesso e a democratização desse acesso é nitidamente observado. Doutor, falando especificamente do coronavírus, o combate a essa doença, a telemedicina vai ser quão ela vai ser importante para combate ao coronavírus? Como você imagina que ela pode auxiliar no combate a essa doença? Essa é uma das situações de maior impacto da telemedicina. E não é imaginação, é fato concreto observado por experiência vivida. Porque essa é uma situação que o paciente não quer contato com o sistema de saúde por medo de contaminação. Então, o que nós temos observado? Os pacientes deixam de procurar a rede de saúde com medo da contaminação e tem aumentado a mortalidade por eventos que precisam do sistema de saúde. Em Nova York, houve um aumento de 800% das mortes súbitas em casa, porque as pessoas não querem ir para o hospital. A telemedicina, então, ela dá um impacto fenomenal, porque ela consegue levar assistência médica à casa do paciente e discriminar qual paciente deve ser removido. E essa remoção é uma remoção dirigida, é uma remoção que tem um fluxo próprio específico para o paciente. Um exemplo clássico é no infarto. O infarto, cada meia hora de atraso, aumenta em 7% a mortalidade do paciente. Então, se eu tenho um fluxo dirigido, eu pego o paciente da casa dele, levo para um hospital que tem melhor capacidade para o tratamento do infarto e salto o pronto-socorro, levo o paciente direto para a sala de hemodinâmica, eu consigo indicadores melhores. O mundo está repleto de experiência como essa, com milhões de pacientes tratados em redes de infarto por telemedicina. Então, no Covid, nós temos um aumento da incidência de infarto pela infecção e o fato de você oferecer ao paciente e ao sistema de saúde um contato remoto, livre do risco da infecção, talvez seja um dos melhores exemplos do benefício da telemedicina. Doutor, eu quero fazer uma última pergunta. A telemedicina ela foi acelerada agora justamente pela questão do Covid-19. Muitos analistas de diversas áreas dizem que o mundo não será o mesmo após essa pandemia. Você acredita que após essa pandemia a gente vai ter um investimento ainda maior na telemedicina, em aplicativos de aproximação da medicina com o paciente, do médico com o paciente? Isso tende a ser uma lição que a gente vai aprender e que a gente deve investir tanto dinheiro privado ou público nesses equipamentos? Essa é uma tendência mundial e já era uma tendência antes da Covid. Os países mais evoluídos já adotaram. E eu digo que a telemedicina, junto com a inteligência artificial, ela aumenta a eficiência do sistema. Agora, o Brasil vai aprender muito e esse aprendizado vai, de fato, concordo com você, vai tornar irreversível um retrocesso não acontecerá para o status anterior ao vírus. E o Brasil vai aprender a utilizar a eficiência da telemedicina com um alerta. É preciso ter cuidado, é preciso ter segurança, é preciso ter critério, é preciso ter infraestrutura e é preciso, fundamentalmente,
ter um crivo médico para que seja um auxílio ao médico e um substituto da ineficiência, e não um substituto do médico e uma piora da eficiência. Sem dúvida, nunca mais será o mesmo e nós viveremos num mundo conectado como em todas as outras áreas do conhecimento. Dr. Roberto Botelho, obrigado pela participação e pelas explicações sobre a telemedicina. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado.